Bom, então nós vamos dar início à aula de hoje. E nessa aula aqui nós vamos focar com mais profundidade exatamente nessa questão dos processos de operações que envolvem mais períodos. E aí surge a noção de capitalização. Tá? Então nós vamos tentar introduzir bem essa noção para você poder entender. E isso vai resultar exatamente nas fórmulas de matemática financeira que são fundamentalmente as mais utilizadas, de um modo geral. Né? E nessa aula nós vai ter um cunho, eu diria, mais teórico, e aí na próxima aula nós vamos focar só em exercícios para fixação exatamente dessas ideias que nós estamos colocando aqui. Tá? Antes da gente começar, eu vou colocar aqui tipo uma tarefa meio obrigatória para vocês aí, que é assistir um episódio dessa série que passa na televisão, no History Channel, tá? Que chama-se O Sócio. Tá? E por que eu estou propondo isso? Aliás, não precisa se restringir a esse episódio que eu estou colocando aqui. Eu estou até colocando ele até para motivar vocês a assistir todos os episódios dessa série. Até porque nós temos uma classe aqui de economistas e administradores e que muita gente aqui não sabe a realidade que acaba ocorrendo no contexto das empresas. Tá? E essa série aqui é uma série muito interessante, que esse senhor que aparece ali no vídeo, que é o Marcos Lemonis, né? É um grande investidor americano. E cada programa é uma empresa que está em condições, às vezes, um pouco difíceis. E a questão do programa é exatamente o seguinte, são situações reais. Tá? O Marcos Lemonis, então, ele visita a empresa e avalia a possibilidade dele se tornar um sócio da empresa. Tá? Onde ele vai comprar, vai investir o dinheiro dele, e receber em contrapartida um percentual da empresa e outras condições que envolvem até participação nas decisões dos negócios aí. Agora, para nós, o que é interessante? Quer dizer, você perceber muito do que nós falamos aqui com relação a dificuldades de financiamento, investimentos, etc. Quer dizer, isso aí acaba sendo o dia a dia das empresas. Você tem um lado operacional. Agora, esse lado operacional, ele não vive sem o lado financeiro. E esse lado financeiro acaba sendo crítico, tá? Se ele não for, basicamente, muito bem pensado. Então, muito do trabalho que o Marcos Lemonis faz é exatamente no sentido de injetar dinheiro, investir o dinheiro dele em empresas que estão com dificuldades muito grandes, até por estão atoladas em dívidas, dívidas assim, difíceis até de pagar, e o lado operacional. E as duas coisas estão ali se complementando. Nesse episódio em particular, é um episódio interessante de uma pessoa em Nova York que desenvolveu uma ideia, que é a ideia dos mini cupcakes, né? Aqueles bolinhos. Só que o que ele pensou? Falou, vamos fazer um bolinho menor e um bolinho que seja customizável, que o cliente chega lá e ele escolha os recheios que ele vai colocar aí dentro desse cupcake. E aí ele começou a desenvolver, quer dizer, no episódio, né, conta, ele já tem alguns anos tentando desenvolver a ideia, com muitos potenciais até mini sucessos e talvez muitos fracassos. Né, e você vai perceber que uma das grandes dificuldades que ele tem é exatamente conseguir os recursos para ele desenvolver o negócio. Tá? Então ele já tem várias lojas, 2 lojas fecharam, né? Ele está atolado em dívidas, deve para a família, deve para agiotas, né? Que estão no pé dele para tentar receber. Né? Ele tem que pagar o agiota toda semana, para você ter uma ideia. Né? E aí então, quer dizer, entra o Marcos Lemonis aí exatamente no sentido de
de tentar entender o negócio, né? E para vocês é legal isso, né? Você vê como é que funciona um negócio, né? As dificuldades, às vezes de uma boa ideia, que é o caso desse cara aí, quer dizer, mais uma má operacionalização. Né? E aí você vai perceber a importância de você conhecer os conceitos financeiros. Você tem muita discussão desses conceitos dentro desses episódios. Né? O pessoal da área negocial adora esse programa. Né? A área de empreendedorismo. No fundo, é quase que um estágio que você está fazendo numa empresa, simplesmente vendo o vídeo aí dos 50 minutos. Você tem aí, acho que uns, sei lá, uns 50 episódios, aí, ou um pouco menos, um pouco mais, dessa série. Cada um é uma empresa diferente. E ele, de fato, se torna sócio das empresas aí, e muitas dessas empresas, de repente, começam a melhorar, algumas outras talvez não, por uma série de razões que vocês vão ver. Vão ver, inclusive, problemas que não estão só no escopo aqui do nosso curso aqui, né, da área financeira, mas no escopo até da administração de recursos humanos, até da gestão até dos processos de produção, etc., que são elementos que nós cobrimos em grande medida dentro do nosso curso. Né? Então você fala, mas isso aqui é sobre cupcake, né? Mas veja, o dia que você for trabalhar no mercado, você vai trabalhar com empresa qualquer aí, pode ser produzindo cupcake, produzindo equipamentos industriais, pode ser num banco, pode ser num restaurante, pode ser num hotel, enfim, o tipo de negócio não interessa muito. Você vai perceber ao você assistir esses programas aí, que todos os negócios têm problemas que são muito similares. Né? Qualquer que seja o ramo. Você tem a única diferença é o lado técnico daquele produto lá que está sendo eventualmente produzido, ou serviço, né? Mas problemas mais fundamentais de gestão, né, são problemas que são, em geral, comuns a todas as empresas. Né? Então, a missão de vocês é assistir, isso aí nós vamos fazer umas perguntinhas depois nos questionários nossos sobre esse programa, e nós vamos até usar, por isso que é importante você assistir, até vamos usar esse caso até para poder exemplificar certas situações. Tá? E nesse momento é interessante que nós estamos falando aí de empréstimos, etc. Aí você vai ver a realidade de um pequeno empresário. E veja, não é muito diferente do pequeno empresário de um modo geral. O cara que está tentando sobreviver, está meio afundado em dívidas, devendo para muita gente, com perspectivas, eventualmente, de ganhar dinheiro no futuro, né, que acaba sendo o que move as ações dele, né, no sentido até de talvez no futuro, né, ele conseguir se dar bem. Né? No site eu coloco um link, né, para você poder acessar a série aí. Tem um site específico aí que você, através desse site, você pode ver qualquer um dos episódios aí das temporadas anteriores aí. Ok? Então, voltando àquela nossa operação, que nós discutimos já na aula passada, né, nós vamos tentar partir dela e colocar mais complexidade aí nessa situação. Né? Então, lembrando, né, nós estamos falando aqui da operação do professor e o aluno, que o professor ele está precisando emprestar R$1.000, e aí nós caracterizamos a operação, né? Utilizou-se uma nota promissória, em que o professor promete ao aluno pagar 1.250, que seria exatamente nessa operação, envolvendo aí, na operação, uma taxa nominal de 25%. Então essa era a situação que a gente colocou. Né? Então, coisa típica da operação, uma operação simples. Né? A gente chama isso aqui uma operação simples, operação que tem uma única entrada aí do lado do professor, ou saída do lado do aluno aqui, e aí depois o aluno, se tudo der certo, vai receber esse 1.250 que vai sair do bolso do professor. Né? Então, o que nós vamos é tentar trabalhar em cima dessa situação e introduzir aí uma série de outros conceitos aí e outras ideias. Né? Então, vamos falar aqui de notações, quer dizer, para a gente poder trabalhar com situações um pouco mais complexas, nós vamos precisar introduzir um pouco de notação adicional aqui. Tá? Então, eu vou tentar ser assim, bem
sucinto, né? Então, a primeira coisa, né, quer dizer, até esse momento aqui, nós estamos trabalhando em operações, nós estamos falando de um ano aí. As taxas nossas são taxas de juro para um ano, né? E aí, então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos introduzindo agora a ideia de período. Tá? Então, esse período, né, nós vamos ver daqui a pouco aqui, ele pode ser ano, tipicamente, ele pode ser mês, ele pode ser trimestre, ele pode ser semestre, pode ser dia. Tá? Ou seja, toda operação vai dentro dela caracterizar mais claramente a noção de período. Tá? E para também facilitar, né, a gente estabelecer as nossas fórmulas aqui, nós estamos colocando agora um subscrito, né, associado, né, ao valor presente e o valor futuro, que indica o período em que vai ocorrer aquele específico evento aí, né? Então ali o valor presente ele vai ocorrer no período 0, nós estamos indicando isso, o valor futuro aqui no período 1. Né? Então aqui a nossa expressão ela vai virar uma expressão que envolve índices, né? Porque agora o tempo vai passar a ser importante, né? Medido aí em períodos, e esses períodos especificados aí da forma específica. Esse J pequeno, tá, lembrando, nós em geral vamos utilizá-lo como a taxa de juro por período, dentro da periodização que foi especificada naquele particular problema. E nós vamos introduzir uma noção que eu estou aqui representando por J estrela, né, ali em cima. E esse J estrela ele vai caracterizar a taxa de juro total da operação como um todo, né, do início até o final. Tá? Quer dizer, o que vai acontecer? Quer dizer, em problemas que envolvem um único período, o J estrela coincide com o J. Né? Especialmente o J também foi definido por período. Né? Então aqui é um caso particular. Por isso que a gente nem distinguiu essas duas situações. Mas agora nós vamos precisar começar a distinguir. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com problemas envolvendo mais períodos. E aí nós vamos ter interesse em saber a taxa de juro total de todo o tempo aí que foi necessário para a operação se desenvolver, né? E vamos também precisar dessa taxa de juro por período, né? Que acaba sendo a forma de você poder explicitar certas operações. Pode ser que você esteja interessado de fato nos resultados para um ano, mas a taxa de juro que você está mencionando para caracterizar a operação é uma taxa de juro mensal, tá? Ou uma taxa de juro diária, né? E você precisa fazer as contas aí, você tem uma série de problemas que vão decorrer dessa questão, né, do período global aí da operação assim, ser diferente dos vários subperíodos aí que compõem essa operação. Então, introduzimos então essa noção do J estrela aí que vai começar a aparecer nas fórmulas, né? Então veja, aqui a nossa fórmula, valor futuro, valor presente, né, no período 0, né, valor futuro no período 1, valor presente no período 0, 1 mais J, e as duas fórmulas são equivalentes, né, para um período. Outro conceito que também vou colocar aqui é a distinção de juro e de taxa de juro. Né? Então, a taxa de juro, que nós já estamos acostumados aqui, seja o J ou o J estrela, né? Que nós, em geral, representamos percentualmente, que nessa operação é 25%. Só que nós, em algumas situações, nós temos interesse de caracterizar um montante que você está pagando, né, correspondente ao juro da operação. Então, como é que a gente calcula isso? Se a gente pegar, né, a nossa fórmula aqui,
VF1, valor futuro no período 1, valor presente no período 0, vezes 1 mais J estrela, né, para toda a operação. Se nós usarmos aqui a propriedade distributiva, né, vai ficar VP0 mais VP0 vezes J. Então veja, o que é esse VP0? VP0 é exatamente quanto que você emprestou originalmente. Tá? O VP0 vezes J, estrela ali, é quanto você está pagando de juro. Tá? Então, nessa situação aqui, então o que a gente teria? Né? O VP0, que foi quanto você como aluno, né, você investiu aí nessa operação, e o professor recebeu, e o VP0 vezes o J, né, vai ser exatamente o que a gente chama de juro, né, como se fosse o custo, né, dessa operação aí para o professor e a sua remuneração, né, como investidor, mas já medida em valores monetários aí, né? Então, o que você vai receber no final, 1.250, é o 1.000 original, mais o 1.000 vezes 0,25, que exatamente vai dar 250. Então, nessa operação, o juro foi 250. Tá? Então, é importante nesse momento inicial a gente conseguir entender bem os conceitos aí. Nós vamos testar um pouco vocês no sentido aí de você conseguir fixar um pouco os conceitos importantes. Né? Então, saber distinguir juro de taxa de juro. Né? São duas coisas que estão relacionadas, mas não são iguais. Aqui, então, o que nós vamos fazer? Vamos introduzir operações com 2 períodos. Tá? E uma vez que a gente entenda essas operações com 2 períodos, vai ficar fácil de entender as situações que envolvem N períodos. Tá? Onde N pode ser qualquer número. Tá? Então, para deixar o problema também mais interessante, já ligar aí com aquilo que a gente está vendo, vamos supor, nessa operação de empréstimo, né, que você está fazendo aqui para o professor, então o professor faz para você falar, olha, 1 ano vai ser complicado para mim. Vai ser difícil de eu pagar em 1 ano. Vamos tentar fazer essa operação em 2 anos? Até nós já acertamos essa taxa de 25%. Né? Concordo. Né? O aluno fala, não, também, 25%. Agora, vamos ver então como é que a gente vai especificar esse valor final. Né? E veja que esse valor futuro, né, que esse valor final que você vai receber, nós agora estamos indicando como VF2. A operação tem 2 períodos. A taxa de juro que nós estamos especificando, né, os 25%, que nós até estamos concordando em utilizar ainda esses 25%, é uma taxa por período. Então, quer dizer, a nossa dificuldade vai ser exatamente saber como é que nós vamos calcular esse J estrela, que é exatamente a taxa de juro de todo o período, não só um período, que é o ano mais do período global, período total aí da operação, que vão ser esses 2 anos. Tá? Quer dizer, aqui está a essência da dificuldade que aparece em situações desse tipo aqui. Né? Quer dizer, como que a gente vai estabelecer esse J estrela, né, considerando 2 períodos, quando a gente tem uma taxa de juro que é por período, ou por ano. Aí, né? Então a proposta, né, então o professor fala, olha, vamos fazer o seguinte, tá? Dá para facilitar? Como são 2 períodos, né, vamos então definir 1 mais J estrela, né, como sendo 1 mais 2 vezes J. 2 períodos, vamos multiplicar por 2 essa taxa de juros, ou seja, vamos estabelecer um J estrela, que seria 2 vezes J. 2 períodos, 2 vezes a taxa original aqui. Né? Então, nessa situação, então, vamos ver o que aconteceria, né? Valor futuro no período 2, 1.000 mais 1.000 vezes 2 vezes 0,25, não, 25%, que daria, né, 1.000 mais 500, né, ali, 1.500.
né? E, não, professor, olha, então eu vou escrever, né, vou fazer a minha nota promissória considerando aí essa situação, né? Então veja, se a gente tivesse uma situação mais genérica aqui, né, dois períodos aqui, o juro vai ser sempre o valor presente no período 0 vezes 2 vezes J aí, né? Simplesmente essa é a situação, né? E observe, interessante que isso aqui, quer dizer, esse índice associado ao valor futuro é exatamente um multiplicador de J dentro desse contexto. E esse tipo de situação a gente caracteriza formalmente, em matemática financeira, como sendo o processo de capitalização por juros simples. E que o que a gente está fazendo nesse processo é definindo a taxa de juro global aí da operação, J estrela, como sendo N vezes a taxa de juro por período. Tá? Então, essa seria a situação, né? E aí você teria uma generalização dessa fórmula aí, que seria exatamente você considerar, em vez de 2 períodos, N períodos, né? Então eu vou simplesmente multiplicar a taxa de juro por N, né? Então essa seria a generalização dessa ideia, né? O nosso J estrela seria N vezes o J, taxa de juro por período, né? Então aqui, ó, N aqui, esse N é o N que multiplica o J, né? Esse J estrela coincide exatamente com N vezes J, né? Então seria uma proposta, né? Então aqui, na taxa de juros simples por N períodos, tem essa aqui a síntese das ideias, né? E nós estamos representando já essa taxa de juro por simples aí por juros, o J estrela aqui em N períodos por JS estrela. Taxa de juros simples associada a essa operação, mas colocando aí um índice, um subscrito S minúsculo para poder identificar que essa seria a taxa de juro global, considerando o processo de capitalização por juros simples. Então isso aqui é a síntese das ideias. Então JS estrela vai ser N vezes J aqui, né? Bom, então vamos fazer aqui, vamos fechar o nosso negócio e escrever a nossa nota promissória aí por valor final 1.500, né? O prazo agora virou 2 anos, né? Mas aí o aluno começa a ficar meio incomodado. Professor, eu não estou concordando muito com esse processo de calcular o juro que nós utilizamos, né? Pegar os nossos 25%, até que estou concordando nos 25%, e simplesmente multiplicar por 2 períodos para dar, né, o juro aí de 500 e uma taxa global, aí, o J estrela, de 50%. Né? Então, professor, mas qual que é o teu raciocínio? Então, vamos pensar. Né? Então, o aluno fala, olha, o que eu posso pensar aqui é o seguinte, esse é o aluno aí pensando. Não, eu prestei os 1.000, né? Nós acertamos, nós combinamos 25%, veja, até originalmente na operação de um período, depois, né, de 1 ano, eu teria que receber os 1.250. Tá? Então, o que eu estou pensando é o seguinte, é como se essa operação ela fosse 2 operações. É uma operação em que eu empresto por 1 ano, tá? 25%, recebo, né, o valor futuro aqui, né? Vamos até colocar já aqui os valores aí, né? Recebo aí os 1.250, né? E reempresto novamente, e veja, instantaneamente eu estou recebendo e já te reemprestando por mais um período a 25%. Né? Então veja, o que vai acontecer? Quer dizer, o valor futuro no período 2, né, vai considerar o valor
que foi emprestado, né, no início do período, 1250, vezes 1 mais a taxa de juro por período. Então, como se eu estivesse fazendo, né, 2 operações, né, prestei inicialmente por 1 ano, né, eu paguei e imediatamente reemprestei esse dinheiro, e então vamos ver o resultado que vai dar, né? Então veja, o que é esse 1250 aqui? Exatamente o valor presente no período 0, que é o 1000, vezes 1 mais J. Né? Então veja, o que vai aparecer aqui? 1 mais J está aparecendo, que é o 25%, está aparecendo 2 vezes. Né? Então, o valor futuro vai ser o valor presente, os 1000, vezes 1 mais J, e que se a gente fizer essa conta, não, 1000 vezes 1 mais 0,25 elevado ao quadrado, vai dar 1.562,50. E veja que é mais do que aqueles 1.500 que nós pensamos originalmente. Ok? Então veja, que a essência desse raciocínio é imaginar que a operação está sempre a cada período sendo como se fosse refeita. Mas automaticamente, eu não estou precisando, né, ir lá pagar e depois emprestar de novo. Quer dizer, então, essa seria uma outra forma da gente enxergar essa situação que a gente colocou aí. E a gente chama isso aí de capitalização por juros compostos. Nós vamos ver mais detalhe como é que a gente gera a fórmula geral aqui. Então, nesse caso aqui, se a gente considerar, né, o processo de capitalização por juros compostos, o que vai acontecer? A nota promissória minha não seria os 1.500 por 2 anos. Seria 1.562,50. Agora, veja que na nota promissória não está escrito que é capitalização simples composta. Isso é uma decisão nossa de fazer a nossa tratativa aí no sentido de estabelecer as condições da operação. Veja que os 25% também estão sendo considerados aqui, mas de uma forma diferente do que a forma utilizada no processo de capitalização por juros simples aí. E uma pergunta que pode surgir aqui é falar, professor, mas o que é mais comum no mercado? Então coloque-se na pele do banco aí. Qual que ele vai preferir? Juro composto. Então é muito raro, de fato, você ter situações envolvendo taxa de juros simples. Mas veja, nada impede que você estabeleça uma operação usando esse conceito. Não tem problema. Mas não é usual. Então, até mais no final da aula, nós vamos focar, a partir, né, do momento do final da aula aí, para frente, quase todos os problemas vão envolver juros compostos. Esse problema, sempre você está achando, né, o valor futuro de um período subsequente como o valor que você tinha no período anterior já somado dos juros. Né? Quer dizer, o juro é o que a gente chama de juros sobre juro. Né? Nas fórmulas vai ficar um pouco mais claro isso na hora que a gente estiver definindo elas daqui a pouquinho aí. Né? Então a gente chama isso capitalização por juros compostos. Né? Então esse processo de você estabelecer o crescimento aí do montante do valor aí que você está tratando na operação, a gente chama do processo de capitalização. E como nós vamos ver que isso aí, no fundo, é um processo de crescimento, né, que também a gente chama de crescimento geométrico ou crescimento em progressão geométrica. Versus o juros simples, que seria um processo de crescimento em progressão aritmética. Nós vamos no final, eu vou mencionar novamente isso aí.